da série de livros de romances de Emmanuel, Renúncia, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Madalena quis dizer que desejava ir para Blois imediatamente, a fim de ajoelhar-se aos pés de Jacques, implorando-lhe não a abandonasse com a criancinha. Suplicar-lhe-ia que a levasse consigo para a Irlanda, depois de confiar-lhe suas grandes mágoas. Poderia então esperar tranquilamente a morte, confiando-lhe Alcione como sua própria filha. No entanto, lembrou que o educador e Susana haviam sido muito reservados na sua mensagem dolorosa. Ambos deviam conhecer a enormidade da sua angústia, os apuros em que se via, e, nada obstante, não lhe haviam mandado sequer um convite para acompanhá-los na Irlanda. Não seria justo perturbá-los. Além disso, guardava nítidas as reminiscências da fase difícil, enfrentada por ocasião da longa moléstia de sua mãe. Possivelmente, o tio de Cirilo havia de aconselhar-lhe as súplicas com a sua bondade inata, mas ponderou que Susana talvez lhe respondesse como a senhora de Saint-Médard. Depois de muito refletir, voltou a dizer: compreendo que minha filha necessita da minha assistência constante e que não devo desanimar, mas a verdade é que me sinto desorientada e doente. Como encarar a possibilidade de mudanças se nem posso me locomover? E para que servem os carros? Disse ele enternecido. Poderemos partir quando quiseres. Alcione terá minha afeição paternal, e quando te restabeleceres, hás de reconhecer que a ventura tem modalidades infinitas. Madalena concentrou-se um instante e declarou: de nada valem as mudanças quando padecemos de males incuráveis. Mas, se fosse possível, partiria para Connecticut, a fim de colher as derradeiras notícias de Cirilo. A carta de Blois conta que o naufrágio ocorreu nas costas da colônia. Quem sabe se foram salvos alguns náufragos? A família Davenport compunha-se de várias pessoas. Minha sogra parecia uma criatura virtuosa e santa. É bem possível que lá esteja e me receba com carinho. É verdade que não me conhecem, mas tenho as cartas afetuosas que me escreveram de Belfast. Elas me identificariam. Assim discorrendo, tinha os olhos brilhantes nestas evocações. Quem sabe os sobreviventes foram recolhidos por mãos piedosas. Prosseguia mais animada. Talvez ainda encontre o túmulo de Cirilo para cobri-lo de flores. Antero, que a ouvia atencioso, obtemperou. De pronto, não podemos cogitar de viagem tão longa, mas poderemos regressar à Espanha e lá tentá-la a qualquer tempo. Não faltam por lá embarcações seguras e confortáveis. Rogarei a Deus nos conceda essa graça. E eu não descansarei enquanto não tiveres essa alegria, concluiu o rapaz, revelando extrema dedicação. Mais algumas palavras fraternais e Madalena ficou só, novamente entregue às suas penosas recordações. Apagado o candelabro, a sombra, como lhe aumentava a angústia. Não obstante as afirmativas animadoras do primo, fazia questão de examinar a extensão de sua mágoa inconsolável. Ainda que atingisse a América, que encontrasse o túmulo do marido e conhecesse todos os pormenores da catástrofe, não deixaria de padecer com a sua viuvez e a orfandade da filha. Se chegasse a abraçar Constância, seria para chorar, sem esperança de júbilos novos. Sentia-se doente, abatida, desesperançosa, e se não mais conseguisse caminhar com agilidade? Não seria um espectro acorrentado à cama um fardo sacrificante para outrem? Em vão tentava coordenar planos. Por outro lado, não acreditava no absoluto desinteresse do primo. Cedo ou tarde, ele talvez lhe viesse falar de amor. Não seria temeridade aumentar sua dívida de gratidão? Poderia receber-lhe os favores, aceitar-lhe a dedicação,
Mas se um dia ele resolvesse exigir o impossível? A filha de Dom Inácio sentia-se morrer, enquanto se debulhava em lágrimas silenciosas. Sinistra ideia se lhe embutia no cérebro atormentado. Não era preferível morrer? Acariciou a sugestão alucinada. Viúva, reconhecia-se desamparada e inútil. Sabia de mulheres que haviam procurado a morte por motivos fúteis. A intenção sinistra avolumava-se-lhe no cérebro. Recordou o vidro minúsculo no qual o pai sempre guardava um tóxico fulminante. Bastariam algumas gotas num cálice d'água. Se não fosse possível arrastar-se alguns passos, pediria a Dolores que lhe trouxesse como simples calmante para conciliar o sono. Dessarte não seria pesada a ninguém. Não precisaria temer a influência indefinível de Antero, nem suplicar a piedade dos Davenport. Presa na tentação que a empolgava sutilmente, ia chamar a serva em voz alta a fim de consumar o sinistro desejo, quando Alcione chorou de mansinho, reclamando-lhe os carinhos. Assustou-se com o despertar de um pesadelo. Fez um movimento instintivo com os braços para atender a criancinha, mas a destra que se movia na sombra esbarrou no crucifixo que lhe fora dado por sua mãe na véspera de morrer. A pequena cruz caiu-lhe sobre o coração, como se valesse advertência indireta e profunda. Pareceu compreender a magnitude do apelo. Pensou sinceramente em Jesus, tal como fizera um dia na via pública de Paris, e dispôs-se a confortar a filhinha. Nesse gesto, porém, aguardava uma surpresa ainda mais singular. Alcione tinha os bracinhos em movimento, como se a buscasse com ânsia. E tão logo se viu envolvida na sua ternura, agarrou-se-lhe ao pescoço, comprimindo-o com as delicadas mãozinhas. A pobre mãe teve a impressão de que a recém-nascida lhe pedia socorro e buscava um doce refúgio no seu seio de mãe. Compreendeu a silenciosa mensagem de Deus, no imo do coração. A emoção que lhe timbrava nas fibras mais íntimas fê-la dobrar-se em lágrimas e beijos sobre a pequenina. Assim foi que a filha de Dom Inácio, singularmente comovida, murmurou aos ouvidos de Alcione: Não chores, minha filhinha. Jesus compadeceu-se da minha alma atormentada. Ficarei contigo até o fim.